Então, belíssima, olha lá, o novo... Ah, a gente falou que o 8, né? Oscar é Oscar, 8. né? 8. Então, Dudu, o novo camisa 7 do Cruzeiro. Eu mantenho esse aí como, na minha opinião, o melhor presente pela história, mas também estou com os colegas, a gente precisa ver acontecendo, né? Porque não é a história que vai decidir nada, é o futebol e o futebol que o físico dele permitir que ele entregue. Mas que a história dele é muito interessante. E ele tem um histórico desde a base, no próprio Cruzeiro, né, Roger? Eu lembro de umas histórias dele querer usar chuteira colorida quando ainda não podia, e aí ele faz uns desafios. Você jogou com ele no Cruzeiro, Roger? Ele começa comigo lá. O primeiro gol dele é um passe meu. Ah, é? Aí, ó. Não, isso aí Acho que é copinha, isso aí é né? copinha. Isso aí é copinha. Não, a história dele no Cruzeiro como... Ó que novinho. Esse jogo foi muito bom. E aí esse vídeo aí é muito engraçado. Não, tem umas histórias dele de, assim, 15 anos, 16 anos, e ele já fazia uns desafios, assim, para poder usar uma chuteira que o empresário pedia que ele não usasse, o clube pedia que ele não usasse e tal. E ele conseguia cumprir metas, assim, metas de gols e Ele sempre teve muita personalidade, né? Isso. Quando ele chegou lá... E a minha expectativa vem daí. Quando ele subiu, ele sempre foi um moleque muito atrevido. E eu acho isso uma boa característica. Porque você, para enfrentar, né, os profissionais, pressão, se você não tem personalidade, se você não é atrevido, se você não mete as caras, você não... o sistema te engole. E ele sempre foi um moleque que dava para ver que ele teria uma carreira longa, né? Obviamente, também a gente sentava do lado dele e conversava algumas vezes, né? Olha, toma cuidado com isso, faz isso, vai por esse caminho, vai por aquele. Gostava de uma bagunça do lado de fora, que a gente também precisava dar uma... O pessoal do Cruzeiro tinha muita preocupação, e eu acho que é por isso que vende ele muito rápido. Ele vai pro Dínamo de Kiev, se eu não me engano. Dínamo de Kiev, né? Uhum. Por isso que vende ele muito rápido. Ele era convocado para as seleções de base. E eu acho que o Cruzeiro não utilizou muito ele no profissional por causa dessas escapadas que ele gostava de dar, assim. Se tivesse um pouquinho de paciência, dava para segurar ele mais e vender ele por um preço ainda maior e para um outro mercado. E aí, quando ele volta para Curitiba, ele passa no Curitiba e depois, não sei se ele volta para o Dínamo e vem para o Grêmio. Joga no Grêmio, né? Então, aí depois do Curitiba ele vem para o Grêmio. E aí, vai bem do o Grêmio ele né? vai bem e aí o Palmeiras contrata e aí ele faz a grande história dele com a camisa do Palmeiras. Agora essa volta, primeiro eu fiquei decepcionado com ele no meio do ano, né? Quando ele deu a palavra, ele organizou tudo e aí voltou atrás por ter conversado com torcida organizada. E aí eu acho que ele deu roeu a corda feio ali e ficou num lugar que, pelo menos internamente, ninguém queria mais ele, né? No Palmeiras. Tanto que a declaração da Leila, olha, se ele não for, ele é isso, ele é aquilo. Eu espero que ele cumpra com a palavra dele. Exatamente. Que ela falou, né? Então, ele teve um comportamento, para mim, de roer a corda ali, né? E achei até estranho o Cruzeiro voltar e contratar agora para essa janela. Novamente, um cara que virou as costas no meio do ano. Mas a expectativa é torcer para que ele possa, clinicamente, né? Eu acho que é mais do que fisicamente, porque ele tem idade ainda para estar fisicamente bem, é a questão clínica do joelho dele. Se esse joelho dele consegue entregar 100% para ele poder realizar o trabalho dele. Se isso tudo estiver ok, eu acho que ele vai muito bem, cara. Vai muito bem. Para ver como o Fernando Diniz vai aproveitar o time, né? É um treinador que valoriza a parte ofensiva, que valoriza demais a parte ofensiva. Técnica, né? Técnica. É um cara refinado, é um cara muito técnico que tem tudo para dar certo. Agora, a verdade é que pelo menos 2 anos a gente não consegue ver uma sequência de bons jogos Nesses 2 anos tem a lesão, quase um ano parado aí. Isso. Mas antes da lesão ele já não entregava essa sequência, já não era o titular absoluto tanto que ele teve meio com Abel, soltou né? faísca ali com o Abel, aí logo depois ele teve a lesão e aí depois da lesão não conseguiu reencontrar o espaço dele ainda. Vamos ver no Cruzeiro. Personalidade entra em declínio? Não. Porque o físico, naturalmente, com a idade, às vezes não responde como a gente gostaria. A técnica, eventualmente, em consequência, inclusive, desse físico que cai, também fica lá comprometido. Personalidade.
Não, a personalidade é a mesma. Mais confiança mesmo, né? A personalidade é a mesma. A questão, eu acho que o Dudu amadureceu muito também. Aquilo que eu falei que ele era um fio desencapado desde o início, é natural da idade. E ele, ao longo dos anos passando, com as experiências que ele viveu nos clubes que ele passou, é um cara mais maduro, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma carreira muito sólida no Palmeiras, né? 10 anos quase no Palmeiras. E divertíssimos assuntos extra-campo. Teve um arranca-rabo lá com uma namorada, não sei o quê, mas que depois ficou comprovado que ele... As imagens defenderam ele, né? Que defenderam ele, que ele foi super bem em conduzir aquela situação desconfortável que ele estava ali. Então é isso, amadureceu. Vários técnicos no Palmeiras também, Filipão, Cuca, só técnico casca grossa. A gente passou as imagens, né? Outra com... escrito, o maior vencedor, o cara que mais levantou taças na história do Palmeiras. Cara, o Palmeiras é um dos clubes grande, mais vitoriosos do mais no Campeonato Brasileiro, campeão de Libertadores. Quem mais atuou no Allianz Parque, né? Que é o estádio depois, o novo estádio, né? Reformado do Palmeiras. E essa fase vitoriosa do Palmeiras, que está vivendo uma das maiores das principais fases desse clube, o Dudu é o principal nome. Eu também vou. Muito se fala do Abel, um monstro sagrado, tá fazendo demais, tá na história. Leila agora, muito importante. Antes dos dois chegarem lá, o Dudu já estava lá ganhando taça. Antes deles chegarem, o Palmeiras já era vitorioso. O Palmeiras não virou vitorioso agora com Abel Ferreira e a Leila Pereira. Eles melhoraram, de repente ainda está melhor ainda. Óbvio. Antes, o Dudu já estava lá ganhando Brasileiro, ganhando Copa do Brasil, antes deles chegarem. Inclusive, o Dudu... Sendo craque do Campeonato Brasileiro. Sendo craque do Campeonato Brasileiro. Você conversar com o palmeirense, cara, o Dudu ainda significa uma reviravolta desse Palmeiras, que vinha numa fase muito ruim. Você pegar um passado, passando por rebaixamentos, ele meio que ia pro Corinthians, não dá. Dele já tem a questão do chapéu. Palmeirense, do chapéu, porque o São Paulo, aí, a partir dali, o Palmeiras começa... Ele veste uma camisa que é importantíssima na história do Palmeiras, que é a camisa 7. Ele, ficou muita coisa do Edmundo, assim, nele, assim, da idolatria que os palmeirenses tinham pelo Edmundo. Não é que transferiram, mas também passaram a admirar o Dudu com essas características de ser um cara bom de bola e brigador em campo, um cara que se comunicava muito bem com a torcida. O Dudu é muito grande na história do Palmeiras, é um cara muito grande na história do clube. Eu senti falta, eu entendi o desgaste ali, né, na reta final ali do muito curioso o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai reunir um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o Gabriel, e um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Nunca fizeram tanto sentido. Que é o Dudu. São caras muito grandes na história de grandes clubes do Brasil, vão estar reunidos no mesmo vestiário. É um vestiário pesado esse do Cruzeiro a partir de 2025. Muito vitorioso. Muito vitorioso. O Gabriel já tá? Tá certo? Não está assinado, né? Então, enquanto não está assinado, ninguém pode falar que está certo, mas todos os caminhos levam o Gabriel para a Toca da Raposa. Mas nesses caminhos não tem uns atalhos aqui. Desviozinho. Vai saber, né? Um retorno? Teria? Vai saber, mas eu acredito que não. De repente faz Não, Flamengo não. Não tem. Zero chance. Flamengo é zero. E um desviozinho para um outro lugar? Isso aí pode ter, hein? Futebol. Mais pro Mas assim, eu diria que está com bastante... A gente acabou de falar. A gente acabou... porque ele falou recentemente no Podpah. Mas ele falou no termo de um dia, quem sabe, né? Ele pareceu isso, mas enfim. Ele botou uma regressiva lá, você viu, não? Eu acho que dia 2 o Cruzeiro anunciou o Gabriel. Tem uma história assim, né? Ele estava quase certo no Corinthians e acaba indo pro Palmeiras. Ele estava quase certo no Corinthians, vai pro Palmeiras, ele estava quase certo no Cruzeiro, fica no Palmeiras. Então, futebol é tudo, pode acontecer, mas eu acho que todos os caminhos levam o Gabriel para a Toca da Raposa, nesse momento. O Palmeiras acaba, por causa dessa volta dos que não foram, né, do Dudu, que chegou a ser anunciado. Vocês lembram disso? O Cruzeiro postou uma anúncio oficial, o Palmeiras estima uma perda de 40 milhões, né? Porque ele ali, o Cruzeiro pagaria pela negociação e arcaria com os salários. Então, como isso não aconteceu, o Palmeiras arcou com o compromisso até o final. Vamos ouvir o Dudu, então, né? A gente já ouviu o Oscar, agora novo reforço do São Paulo. Vamos ouvir o Dudu, então, novo reforço do Cruzeiro. E aí, sócios 5 estrelas, tudo bem? Aqui é o Dudu. Primeiro, eu tô passando para agradecer o carinho que vocês sempre tiveram por mim e estão tendo agora. Estou muito feliz, muito orgulhoso de poder voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Espero que o ano de 2025 possa ser um ano muito feliz para nós, para o torcedor cruzeirense, para a nação cruzeirense,
e eu vou estar junto com vocês. Vocês podem contar comigo dentro de campo, que vou estar sempre batalhando e lutando para honrar essa camisa da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço, um Feliz Natal, um grande ano novo pra gente. Beleza, um baita de um presente de Natal, então, né, para a torcida do Cruzeiro. A gente trata com ponto de interrogação e tudo, porque tem que tratar mesmo, mas o torcedor tá feliz com a contratação do Dudu, e eu acho que isso é o mais importante. O futebol é feito pela torcida, né? Que é quem tem que estar feliz, né? O torcedor tem que estar feliz e o Fernando Diniz. O torcedor que não tá vendo o Oscar aí há 10 anos tá feliz, não tá vendo. Não é uma comparação entre os jogadores, é expectativa apenas. Mas é que era mais fácil a gente ver o Dudu, embora tivesse realmente jogando pouco, pela inclusive lesão, né? Do que o Oscar na China. Torcedor em BH, por exemplo, o torcedor do Cruzeiro está vivendo uma expectativa que é inversamente proporcional à do rival do Atlético Mineiro, né? Que está vendo o Paulinho, que é um dos grandes nomes, provavelmente saindo, o time ainda sem técnico. Então, toda a euforia que se vive de um lado, do outro vive uma certa angústia, assim, porque o torcedor do Atlético está meio sem norte nesse momento. E aí, o que vai acontecer? Quem será que vai vir? Será que a gente vai contratar? Estão perdendo o Paulinho. Qual é o técnico que vai assumir o clube? Então, eu acho que isso mexe com o torcedor nesse fim de ano, né? E o torcedor do Cruzeiro hoje está vivendo uma euforia bacana de ver o Dudu de volta, vestindo a camisa 7. O Cruzeiro usa muito projeto ainda de reestruturação, teve o pontapé com o Ronaldo, né? Agora com o Pedrinho, mas e aí, Conrado, assim, não é um projeto muito caro, não? Pra gente chamar de projeto? Ué, mas aí tem que... Porque, por exemplo, o Santos vai usar projeto. Mas é que... Mas calma aí, qual o tipo de projeto? É isso. O projeto tem vários tipos, né? Quando você vai fazer uma sala nova lá da sua mansão, você contrata o arquiteto, ele vai te dar com parcelas? 5 projetos. Isso. Fala assim, ó, esse custa tanto. Mas eu sou a primeira a falar que dá pra fazer besteira com dinheiro também, querida. Não é porque é SAF. Não. Porque se a gente olhar pros rebaixados aqui do 2024, então, apareceu você vai escolher que projeto? Tem 5 na tua mão, ó. Eu quero saber da tua sala, daquela mansão. Quantas vezes? É claro que a questão do Cruzeiro... É caro se você não puder pagar. Aí é caro. Não, é isso. E aí é difícil a gente... Se você puder pagar, isso. E a questão, o retorno esportivo, eles estão fazendo uma aposta, isso é claro. É né? isso. Então a gente deve falar aposta. O Gabigol e o Dudu, eles estão indo para receber salário, aí falando de salário, de melhores jogadores do país. Só que o último ano, os últimos 2 anos deles, eles não têm jogado para isso. Por isso que eu chamo de aposta, tá? Porque uma coisa é você ir lá, sei lá... Tirar o Paulinho do Atlético jogou o Paulinho do Atlético? Tá jogando muito, você vai lá e você vai dar um salário de um dos melhores atacantes do país. Sei lá, o Luiz Henrique do Botafogo. Não só acabou, mas assim, 1 ano, 2 anos. Aí o próprio Matheus Pereira, se alguém quer tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro, tem que desembolsar uma grana, porque esse cara tá jogando muita bola agora. A aposta é isso, que você tá pagando um salário de melhor jogador, só que esse cara não vem sendo o melhor jogador. Aí você está apostando dele voltar a ser o melhor jogador. Eu acho que é uma aposta válida. Aí a vida é feita de riscos. Grana, né? Aí você tem grana, a vida é feita de riscos. E aí isso que vai determinar do projeto aí da brincadeira que você fez. Claro, se o Gabigol voltar a ser o cara que metia gol todo jogo, artilheiro de tudo que participa, o Dudu voltar a ser o cara que ali do lado esquerdo acaba com a defesa adversária e fica entregando o gol pro atacante, quem vai falar alguma coisa? Vai super valer. Então, claro, a gente vai ter que esperar o time se encaixar, tem mais contratações. E assim, dentro são apostas nesse sentido, porque o salário é alto. Então, mas esse investimento dentro desse orçamento... Entende? Mas não está contratando só para esse ano, né? São contratos longos. Dando certo. Se você volta para o brasileiro, tá pago, gente. Isso é verdade. Ainda tem mesmo jogando menos do Brasil. Se vê o Campeonato Brasileiro, o retorno técnico já foi dado. Tá lindo isso. Copa do Brasil também. Que seja, É que eu acho que a aposta nesse caso fica mais bem empregado, a expressão fica mais bem empregada, a aposta. E de fato a gente viu pouco pelas mesmas razões, né? Não por lesão, mas o Gabigol também jogando menos do que a gente precisaria ver para cravar qual é o momento, né, que ele chega no Cruzeiro, e o Dudu... O cara joga menos, chega numa final de campeonato, mete 2 gols e garante o título. Joga menos, pago ou não tá pago? Tá paguíssimo. Tá pago. E à vista? À vista tem desconto? Tem, sempre tem. Então tá bom. E não para por aí, tá? Porque
o Sérgio Ramos, e aí é claro que é muito do coração do torcedor, vocês viram nas redes sociais? Teve um torcedor que foi desejar feliz ano novo, né, pro torcedor do Cruzeiro. O dono do futebol do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, ele alimentou a questão do Sérgio Ramos. Ele falou, se o Sérgio Ramos aceitar as condições do Cruzeiro, estiver dentro das possibilidades do Cruzeiro, por que não? Pronto. É música pro ouvido do torcedor, né? Você vê o cara que tem o dinheiro, que bota a grana, que paga, que é o presidente, do futebol do Cruzeiro. Falar isso é música pro torcedor. Claro que ele vai imaginar, pô, então dá. Então, esperança a gente pode ter. A gente está falando de um sonho alto, né? Mas não foi uma coisa que foi dita pela imprensa, não. O presidente da SAF do Cruzeiro falou. Eu tô por fora. O Sérgio Ramos, quem usa? Zagueiro, espanhol. Aquele Alô, mesmo. Marte, alô, Terra. Eu tava passando Natal, mãe. Alô, Terra, alô, Marte. A internet pegava e tal. A torcida foi invadir o Instagram dele. Porque, exatamente, o presidente... Mas ele falou alguma coisa? O presidente. Não, o Sérgio Ramos? Não, interagiu assim ali com um likezinho. Porque ele tá livre no mercado. Não, livre e sem jogar. Já tá o quê? 1 ano sem jogar? Não, ele tava no Sevilha na última. Ele jogou no Sevilha. Não, mas ele tá pelo menos 6 meses sem jogar. Sem clube. Realmente, mais de 6 até, né? 38 anos, está sem clube desde o meio do ano. O último jogo dele foi 26 de maio desse ano. Bater 6 meses, né? E cada tempo que passa, Amanhã eu acho que diminui o preço dele. 38 anos. Vai diminuindo. E por que não? Cara, nesse momento de vida, o Sérgio Ramos... Não, que eu tô falando assim, o Sérgio Ramos... de um monte de coisa que não vai entrando aqui num assunto que eu acabei de saber. Mas aí... Mas o Houston entrou em contato com a NASA e falou com o Roy. Então vambora. Se eu falar Sérgio não tem ganho. Aqui é a hora. Vamos falar. A hora é chegar essa Você ideia. trazer um jogador como o Sérgio Ramos, multicampeão, capitão do maior time do mundo, que era o Real Madrid... O cara tá 6 meses sem time, né? Sem clube, tá. Sem clube. Cara, é coragem de chegar no cara. Vem cá. O Corinthians esteve no Memphis. Olha, a gente tem isso aqui, ó. A gente tá vendo que você tá sem clube, mas que você continua treinando, que você ainda quer jogar e tal. Tem isso aqui, te agrada? É isso. Ó, vai morar em Belo Horizonte, cidade brasileiro tá mudando para isso. No Brasil. Lá, ó. No futebol nosso lá já tem grandes jogadores, Hulk, que você conhece, Oscar, o Soares jogou Lucas, aqui, cara. Soares, Memphis tá lá. Marcelo. Marcelo, Thiago Silva, a diretoria, o Bright White. Os caras conhecem esses caras todos. O Bright White, que é um nível, né, obviamente abaixo, mas jogou na Liga Espanhola várias vezes. Isso aqui, cidade de Belo Horizonte é uma cidade gostosa pra caramba, você vai adorar, o povo vai te abraçar. Tá pagando bem, gente. Os salários do futebol brasileiro estão muito altos. Verdade. Não é a favor pra vir pra cá mais. Os caras estão pagando bem demais aqui, cara. Não, a diretoria disse que até... querer. Já rolaram uns contatinhos, tá? Iniciais, assim. Felipe E é uma Coutinho. posição crucial que o Cruzeiro precisa. Precisa contratar zagueiro, né? Principal do O Cruzeiro ano passado, já fez na minha uma opinião. janela no meio do ano que gastou bastante dinheiro, né? Trouxe o Caio Jorge, trouxe o Matheus Henrique, trouxe o Wallace. Matheus Henrique, o volante. Matheus Henrique, o Wallace e o Caio Jorge. Só esses 3 caras já são caros. E o Gabriel Veron também, né? Que já... O Verão já tinha vindo no início. O Lautaro que veio depois. Então já fez uma janela cara. Tá fazendo uma janela mais cara ainda agora em termos de salários, né? Trouxe o Cássio também. Então, você mostra isso pro Sérgio Ramos e fala assim, olha só, hoje a gente é uma sociedade anônima, a gente tem condição, por que o cara não vai? Se o cara quiser seria legal, desafiar, tem um desafio. Tem um mercado aqui, tua casa vai estar sempre, não precisa fazer compra do mês, a gente entrega. Tem um motorista para te levar. Gente, o negócio de ir no mercado é chatão, né? Só quem gosta, veio pro Brasil pra mim, pra ir ao mercado que eu já encontrei várias vezes, Verrete. Gente, como gosta do mercado? Eu adoro ir no mercado. Eu odeio. Eu gosto, cara. Ela tá sem internet? Não é que eu tô sem, eu não gosto mesmo de internet. Gosta de fazer a tomada de preço, né? Economista do lar. Exatamente. Rapaz, que gosto lá, que eu gosto de cozinhar, eu vou lá pegar meus produtinhos que eu gosto. Aí já muda a história, Eu gosto. Vamos botar as opções do Cruzeiro. A gente passou um maior tempão falando do Sérgio Ramos aqui, vocês sabem o que vai acontecer, né? Bom, vamos lá. Vai faltar tempo para falar do outro, entendeu? De repente vai contratar o Davi Luiz, que está mais perto. Isso, mais ao alcance da mão. E vai que a gente lançou em primeira mão aqui, vai que, né? Botamos na mesa. Ah lá, Dudu, Caio Jorge, o próprio Lautaro que a gente já falou. O Dineno aí, ó, a gente lembrou? Não, né? Lembramos. Machucado, né?
Então, Tevez e o Kaique Kenji são as opções de ataque do Cruzeiro. Aí eu posso Kaique repetir a minha Kenji é pergunta. filho do Kleber, lateral, Filho do ex-lateral Kleber. do Corinthians. Mentira, é? Gente, vocês estão velhos mesmo, hein? Pois é, jogou no Santos, né? Velho Corinthians. Kleber, que já tem um filho no profissional. E ele é agente de jogador agora. Agora eu posso repetir Também a minha novidade pra mim. Filho, parece que você olha perto o olho, assim, É. parecido. Jogou muito. Lembra? E Jogava demais. Kenji é oriental, ele é a casado mulher com ela. é Ele uma eu oriental. acho que ele nasceu lá quando ele estava jogando no Japão. No Japão. Mas Eu comentei os dois. a Tevez e mãe é Kenji era oriental. dupla de ataque na base. a mãe é oriental, ele tem um Agora você olho me pegou. Eu acho que puxadinho, é. não? E Tem. Vamos confirmar aqui. Mas já a gente... Mas Já eu se sei que ele tiver estava com essa jogando info. lá na época, então tem esse... Agora eu Kaique posso Kenji. repetir minha pergunta. Sobe o nível da equipe. Sobe, Não temos o sobe. Gabigol ainda, não para ilustrar ali, né? A gente está falando todos os caminhos, a Eric já reforçando aqui para a gente, levam a BH, mas ainda não é uma realidade. A realidade é essa que a gente acabou de mostrar. Dudu, e aí agora a gente de novo precisa considerar o tempo que ele está parado, né? As poucas oportunidades que teve no Palmeiras, mas ainda assim, sobe o nível da equipe? Claro, o Dudu voltando a ser Dudu, volta. Eu acho até que o ataque, né, o Mas aí Cruzeiro precisa contratou voltar a ser. muito. Claro, é isso. Aí não tem como a gente saber, né? Se não voltar, não sobe. Se voltar, sobe. Eu acho até que contratou ali algumas peças, a gente viu ali, Lautaro. O próprio Caio Jorge eu coloco nessa. Gastou, mas não são do nível do Dudu. Não são primeira prateleira. Sim, o Caio Jorge, mesmo saindo novo, eu não acho que o Caio Jorge vai ser, entendeu? Jogador de seleção brasileira. Bom atacante, tá? Terminou bem o ano, inclusive, né? Mas o Dudu já é um cara, né? Disputa, já foi, inclusive, eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, melhora esse ataque que precisava melhorar, né? Inclusive, jogadores de lado tava faltando, né? O Dineno chegou a assistir lá, fez um golzinho, mas também acho, assim, abaixo do que o Cruzeiro sonha, do que o Cruzeiro espera. Tevez e Kenji, a gente botou ali, acabaram de subir da base, jogaram São no sub-20. jovenzinhos ali, Eu né? comentei jogo da base deles esse ano, né? Chegando na reta final ali, eles subiram, estavam muito bem, inclusive, na base 2. E o Tevez é homenagem ao... Escreve diferente, mas é uma homenagem ao Tevez. Sim, sim. Mas é o Tevez. É homenagem. Então, Eu acho são que era a dupla de ataque do sub-20 que subiu na reta final aí. Então, assim, E tem de Riquelme também. Riquelme tem um monte. Eu acho que dando certo o Dudu e o Gabriel, eu acho que Muda melhora muito. muito também a vida do Matheus. Dos dois Matheus, inclusive, do Henrique e do Pereira. Porque eu acho que eles são ótimos jogadores de meio campo, tanto o Matheus Pereira quanto o Matheus Henrique. E você tendo caras na frente que fazem a diferença para você tabelar, botar uma bola em condições de fazer gol, eu acho que vai, inclusive, potencializar o futebol dos dois meias do Cruzeiro. O Matheus Henrique é um jogador que eu gosto muito. Eu acho um jogador muito bom de bola para o nosso nível aqui no Brasil. Um jogador que sabe conduzir bem a bola, tem bom passe. Eu tava aqui, teve convocação para a seleção, cara. Taticamente ajuda pra caramba. E eu acho que... Você está falando do Henrique. Do Henrique e acho o Pereira Tudo que muito o bom Pé- também. Então. eu ia falar. Mas eu acho que, então, confirmando o Gabriel, o Dudu e eles jogando bem no Cruzeiro, e olha, que eu não tô falando nem que eles precisam estar no melhor nível que a gente já viu o Gabriel em 2019, o Dudu em 2018, 20, ali, 19, porque por causa da idade, mas eles estando num bom nível, melhora muito o nível do Cruzeiro e eu acho que vai potencializar muito o futebol dos dois Matheus, o Henrique e o Pereira. O Kenji tem da mãe a nacionalidade japonesa viu? e italiana. Ó. É isso. Informação. Aqui é informação. Aqui a informação é completa. Então tá, eu vou nessa aí também. Eu acho que o Dudu Se sabe ele muito. jogar igual o pai jogou, Mas Kleber- jogava muito. o pai era um cacaço na lateral Jogava esquerda. demais, Nossa. jogava demais. Ele chegava na linha de fundo de cabeça em pé, botava a bola onde ele queria, jogava de cabeça em pé o tempo E inteiro. onde Ele e passou, o Ricardinho, onde nosso passou jogou maestro muito. aqui, tinha um entrosamento ali. É. Ricardinho metendo bola pra ele. Uma época Jogou o muito Gil no ali Santos também. também. No Inter No também. Inter também. Onde ele passou, ele jogou bem. muito. Jogou muito. 18 anos tem, então. É do dia novinho 30 ainda. de janeiro, novinho. Ele que subiu agora com o Tevez, que você falou Isso, na reta é. final. O Beleza, Diniz vamos ver. começou a dar mais oportunidades pros Isso. dois, né? O Seabra já estava dando e aí na reta final o A Diniz acabou reta usando bastante. finalzona acaba servindo para É. isso, né? Os clubes acabam mostrando já as carinhas que a Só que gente... o Cruzeiro tá brigando por O vaga na Cruzeiro estava Libertadores, precisando, né? os atacantes Precisou, não na estavam. verdade, Ah, foi uma necessidade, Né? Não, jogou, porque a chegou em Sul-Americana, final o de Cruzeiro Sul-Americana, vai. estava disputando vaga na Libertadores, porque precisou mesmo.